Olá, no programa de hoje, o PDT na disputa majoritária de 2026. A tradicional legenda trabalhista recebeu recentemente a filiação de um nome em destaque nas pesquisas de intenção de voto, já divulgadas para o governo de Minas em 2026, e que participou ativamente da cena pública estadual nos últimos anos. Eu converso com o ex-prefeito de Belo Horizonte e ex-presidente do Clube Atlético Mineiro, Alexandre Calil. Bem-vindo, Calil, um prazer recebê-lo no mundo político. Obrigado pelo convite. Calil, o senhor já foi filiado ao PSB, se elegeu prefeito da capital pelo PHS, depois migrou para o PSD, disputou o governo de Minas em 2022 por essa legenda, saiu, ano passado chegou a flertar com os republicanos e agora tem essa filiação ao PDT. Por que o PDT essa escolha? Bom, o PHS acabou, né? O PSB eu me filiei e o Eduardo Campos morreu. Então eu saí. O PHS acabou, eu fui para o PSD. E eu fui convidado mais de uma vez pelo PDT para me filiar, sabe? Então agora chegou um momento político, um partido que está descolado de tudo, ele não é centrão, ele não é governista, ele é um partido leve, sabe, Mar? Então, eu estou... de amigos, eu tenho muitos amigos lá dentro, o Mário, a própria Duda, o Alencar. O presidente nacional, Carlos Lupe, também ligou pessoalmente. Eu só conversei sua filiação com o Carlos Lupe. Foi só com ele que eu tratei, foi pessoalmente, não foi por telefone. O senhor está muito confortável, Eu estou muito confortável no partido. No partido. Então, o senhor surgiu na política, né, como um outsider que criticava ali os políticos de carreira. Depois que o senhor chegou à prefeitura, o senhor suavizou um pouco esse discurso, disputou o governo de Minas em 2022 em uma candidatura de centro-esquerda que era associada ali à candidatura do presidente Lula. No ano passado, o senhor apoiou a centro-direita nas eleições aqui de Belo Horizonte com o candidato Mauro Tramonte. Não fica difícil, prefeito, para o eleitor entender qual é exatamente o seu perfil ideológico? Não, porque você acabou de dar. Numa eleição eu era centro-esquerda e na outra eu era centro-direita. Então está muito nítido qual que é o meu candidato, o meu espectro político. Se um dia eu estou na centro-esquerda e no outro eu estou na centro-direita. Eu sou de centro. Eu defendo privatização, eu defendo PPP. E a esquerda pegou uma pauta que é a pauta humana, que é a pauta de eu não quero ninguém passando fome, eu quero que esteja saneamento básico, eu quero uma merenda decente para os alunos. Então, qual que é a posição que eu me encontro? O que eu encontro é isso. Eu sou a favor de privatizar, eu sou a favor de liberar, de ajudar o empresariado e sou a favor de não deixar uma população numa pandemia passar fome, que não tem sabonete para lavar a mão e não tem álcool para se desinfectar, né? Ou não se infectar. Agora, no meio dessa polarização toda que o Brasil vive, esse discurso de centro não estava encontrando muito eco, né? Mas eu não vou me agarrar a alguma coisa para encontrar eco, sabe, Marco Antônio? Não é isso que o Brasil está precisando. E não é isso que eu quero para mim. Se não houver eco, o que eu posso fazer? Né? Agora, eu não posso admitir que o cara vá para a televisão falar que a morte da Marielle não importa, porque ela nunca fez bem a ninguém, e nem comemorar a morte de um cara de ultradireita, porque ele defende posições diferentes. Então, esses dois lados não me interessam. Não me interessam. Se vai encontrar eco ou não, é número. Aí nós vamos esperar e ver o número, como é que vai vir. Nesses números, né, tem algumas pesquisas já divulgadas pelo governo de Minas, o senhor aparece ali na segunda colocação na maioria delas, né, com 15%, 16% de intenções de voto. O plano do PDT é mesmo a sua candidatura a governador no ano que vem, ou uma disputa pelo Senado pode pintar também no horizonte? Olha, eu não faço exigências nenhuma, partido nenhum, eu não arrombo porta. As portas se abrem para mim e eu
me coloco à disposição ou não. No caso do PDT, a única coisa que eu pedi, e fui atendido pelo presidente Carlos Lupe, já é de conhecimento do Mário, do Alencar e do próprio da Duda, é que eu tenho autonomia em Minas Gerais para escolher o carro que eu disputo. Agora isso nós vamos esperar e ver como é que vai correr tudo até a eleição. Quais seriam suas principais plataformas em uma nova campanha pelo governo de Minas, né, em que ela seria diferente da experiência de 2022, né, quando o senhor disputou e Romeu Zema acabou se reelegendo em primeiro turno? Olha, eu não tenho plano de governo ainda, eu tenho uma filosofia de vida, né? Nós estamos no Estado que tinha 120 milhões de dívida e hoje nós estamos chegando a 200 bilhões, né? Bilhões, tudo é bi com B. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, nós temos que sentar na mesa, porque a Assembleia vem aqui tentando resolver, isso vem se arrastando há 4 anos, porque era cômodo, né? Porque o governo anterior entrou com um processo jurídico, conseguiu eliminar, então eu não quero resolver, porque eu estou vivendo de não pagar a dívida, de não enxugar o Estado, de não propor uma agenda para o governo federal, porque me interessa politicamente, porque interessa a eles, a esculhambar o governo federal. Você se refere à postura do governador Romeu Zema. Exato. Então, quer dizer, não adianta, gente. Nós vamos ter que sentar com o governo federal. Seja o presidente Tarcísio, seja o presidente Ratinho, seja o presidente Lula. Nós vamos ter que sentar e resolver um país, um Estado que está quebrado, que está falido, e precisa ter coragem e ter o que mostrar. Mano. A campanha agora é de mostrar o que sabe fazer, o que fez. Então, nós temos aí um governo que não tem o que mostrar, que não fez nada. O senhor ainda apostaria num legado da Prefeitura de Belo Horizonte? Não é legado. Eu não acho que isso é legado. E você fala assim, olha, gente, eu fiz isso e entreguei isso. Por quê? Nós vamos entregar 6 hospitais. Não vou entregar nenhum. Hospital é que atende. Eu quero dar um dado para todo mundo, tá? A cada 4 meses de funcionamento de um hospital, você paga a construção dele. Então, entregar o hospital é mais um marketing espetacular, que é a única coisa que esse governo tem, tá certo? Para enganar o eleitor. Porque, na verdade, hospital é quando tem médico lá dentro. O hospital não é parede nem equipamento. O hospital é gente. É o tripartite funcionando e a população sendo atendida lá dentro. Não vou entregar nenhum. Eu sempre falei, eu perdi a eleição para mentira. E não vou perder outra para mentira. O senhor já colocou aqui o que o senhor pensa, né, a respeito do Propag, dessas tratativas para resolver a dívida de Minas. Estão em tramitação aqui na Assembleia projetos relativos a esse programa, e um deles, né, já foi autorizada a federalização da Codemig, a estatal que explora o nióbio, né, para entrar aí como um possível abatimento da dívida, e o governo Zema tenta emplacar agora uma privatização da Copasa. O senhor seria favorável a essa privatização? Não, eu seria favorável a ver o que é melhor e não no apagar das luzes, né? Ficou 8 anos aí. 8 anos. Então, acho que esse é um assunto que o próximo governador deveria tratar. Porque falta, se for sair para presidente da República, falta menos de 6 meses ou 7 meses de governo. Isso não é coisa que se faça com a luz apagando. Então, espero o próximo governador que vai ter 4 anos e calma para olhar isso e resolva coisas desse tamanho no início ou no meio do mandato. Me cheira muito mal isso feito no apagar das luzes. Mesmo que seja com recursos vinculados para abatimento da dívida. E, olha, mesmo que seja, porque se fala em privatização, você não falou isso. Em federalização, não, falou em privatização da Copasa. Esse é um dos maiores negócios que existe no Brasil hoje, tá? Que é a privatização do saneamento. Isso é um negócio multibilionário. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque pode ser que a população vá para propaganda de rádio e televisão. Mas quem conhece o ambiente de negócio do mundo, principalmente do saneamento, da água, sabe que isso é um negócio grande demais para estar fazendo no apagar das luzes. Para que sua candidatura no ano que vem, prefeito, né, ou a governador ou a senador seja viabilizada, há ainda um imbróglio judicial, né? Em agosto, agora, o senhor foi condenado em primeira instância por um ato de improbidade administrativa relacionado ao fechamento de rua
né, em suposto benefício ali de um condomínio de luxo no bairro Mangabeiras e teve os direitos políticos suspensos. Como que a sua defesa vem atuando para reverter esse quadro? Então, isso é importante porque mexe com a parte moral da gente, né? Então, vou ser um pouquinho mais prolixo. A improbidade é não tirar uma cancela, que é um pedaço de madeira, que foi instalada em 2004 num condomínio. Se é de luxo ou não luxo, só porque foi instalado em 2004. Mandaram desinstalar em 2020, no auge da pandemia, onde Belo Horizonte se matava 40, 50 pessoas por dia. E realmente eu não estava com tempo para tirar uma pinguela do lugar. E hoje eu tive a notícia, até um blog vagabundo que tem aí, negócio de blogueiro, mas deve ser verdade, que o Ministério Público está falando que isso é inconstitucional. Entendeu? Que tem direito, sim, a colocar a tal pinguela. Então o improbo não é o que rouba, não. Não é corrupto, não. O improbo é que tirou uma pinguela de um loteamento. Então, vamos falar sério, gente. Esse juiz tem que olhar a coisa séria, do jeito sério, para não abrir uma enorme desconfiança que há interesse de alguém que eu não seja candidato a alguma coisa. Mas é óbvio que eu já recorri e vai cair em segunda instância. Outros nomes cotados, né, como pré-candidatos ao governo de Minas são o vice-governador Matheus Simões, o senador Cleitinho Azevedo, o deputado federal Nicolas Ferreira e o senador Rodrigo Pacheco. De sua parte, do PDT, há abertura para conversas com algumas dessas forças? Olha, eu nunca briguei com nenhum número desse, com nome desse, eu não sou brigado com ninguém. Eu tenho minhas críticas, eles têm as deles, mas não há... primeiro, eu não posso escolher candidato, né? Se eu pudesse, eu não punha ninguém, ficava só eu, e aí era melhor. E segundo, que se for... nós vamos conversar, o Nicolas vai falar tudo que ele já fez na vida, o Matheus vai falar tudo que ele já fez na vida, o Rodrigo vai falar tudo que ele já fez na vida, e eu vou falar tudo que eu já fiz na vida. E o Cleitinho vai falar tudo que ele fez na vida. E nós vamos pôr para o eleitor escolher. Com o Rodrigo Pacheco, o senhor tem uma relação melhor que com os demais? Eu tenho uma boa relação com o Cleitinho, conversamos muito pouco, mas fomos muito... Estiveram em campos opostos aí. Sim, mas nunca tive problema nem com o Cleitinho, e o Rodrigo tem uma boa relação, sim, eu me encontro com ele, a gente conversa sobre política, sim. Haveria espaço, talvez, para uma proximidade maior com o Rodrigo? Uma construção mais ampla? O Rodrigo, eu me dou muito bem com ele, mas eu vejo que sim, eu acho que sim. Eu estou falando que eu acho que sim, Marco, porque eu tenho que escolher um. Então, se eu pudesse escolher a quem me aproximar, talvez fosse o Rodrigo. Então, Rodrigo vem sendo colocado, né, como um possível candidato ao governo de Minas, muito pelo presidente Lula, né, que faz questão de repetir esse desejo todas as vezes que vem em Minas Gerais. Com o presidente Lula, ficou alguma mágoa do senhor ou com o PT após as eleições de 2022 em que vocês dividiram o palanque? Não, absolutamente nenhum. Eu nunca destratei, primeiro, nem como ex-presidente, nem como presidente atual, nem como candidato. Eu nunca disse uma palavra indelicada sobre o presidente Lula. A imprensa noticiou que houve um afastamento de vocês logo depois da eleição. O senhor chegou a ser chamado, segundo a imprensa, né, notícias da imprensa, para algumas agendas com o presidente Lula. Ele me convidaram para um jantar aqui em Belo Horizonte. E eu não me senti confortável num evento social e participar. Foi só isso. Então você falou certo, quem afasta não briga. Houve um afastamento. Né? Você de vez em quando encontra com um cara que foi seu colega de escola. Você fala, puxa vida, você foi meu melhor amigo lá no colégio, eu não te vejo há 20 anos. Então, um afastamento sem nenhuma discussão, nenhuma briga, e ninguém falou de ninguém. Que eu saiba, né? Porque eu sei que eu não falei dele. Mas nenhum motivo, assim? Não, nenhum motivo. Foi eleito, foi para lá, e eu perdi a eleição, fiquei aqui, e não houve nada. Não havia expectativa do senhor, por exemplo, de ser chamado para um ministério? Algo assim? Não. Eu não trabalhei para isso, inclusive, né? Porque quem está no ministério trabalhou muito para ser ministro.
Como que o senhor enxerga o saldo do governo Lula 3 até aqui para o Brasil, né? Já estamos aí com 2 anos e 8 meses, né? 9 meses aí de governo. Eu acho que o governo Lula ficou devendo um pouco, né? Ele deu sorte agora com essa lambanceira que eles fizeram aí com os Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, tarifaço. Aí ele deu uma respirada, mas acho que o governo com 40 ministérios, com muita bolsa ajuda de muita coisa, entendeu? Aumentando esse peso do Estado, isso, estou falando por mim, sabe? Isso não me agrada. Eu acho que um governo menos político e mais ativo em modernizar o Brasil. Você vê o seguinte, nós hoje recebemos uma notícia que o Brasil teve uma queda e continua tendo queda no desemprego, no emprego, né? No desemprego, está aumentando o número de empregos. Isso quer dizer o seguinte, isso foi uma política do Michel Temer, porque o brasileiro não tem memória, né? O senhor entende que é fruto de fruto da reforma trabalhista que foi feita pelo governo Michel Temer. Mas também não precarizou direitos, de certa forma, essa reforma? Olha, isso aí, eu não sou esquerda, então acho que não. Eu acho que foi espetacular, tá certo? É claro que quando você moderniza um sistema, será que a Alemanha tem o tanto de direito que o Brasil tem? Será que os Estados Unidos têm um tanto de direito que o Brasil tem? Atualmente, tá? Não era o antigo, não. O antigo era uma aberração. Antigamente. Então, quer dizer, eu não vou discutir isso com você, porque eu não tenho conhecimento da legislação alemã, por exemplo. Né? Eu conheço um pouquinho da americana. Mas eu te garanto que hoje, do jeito que está, o Brasil já protege mais o trabalhador do que a Alemanha, do que... Indiferente de ser 6 por 1, 5 por 2, mas já protege mais do que os países desenvolvidos. E isso é um negócio que nós temos que olhar e copiar. Já que o senhor tocou na escala trabalhista, tem um movimento, né, pelo fim da escala 6 por 1, movimento nacional. O que o senhor pensa a respeito? Está sendo debatido, né? Está sendo debatido. Eu acho que não vai afetar demais nada, não. Acho que custa um pouco mais. Não vai aumentar desemprego, não vai acontecer nada disso. E nem aumentar emprego. Vai custar mais um pouco para o empresário. Quer dizer, a escala, tirar 6 por 1, é um peso, mais um custo do Brasil. Que nós vamos ver o resultado lá na frente. Eu não sei nem se vai passar isso. Ainda é uma discussão incipiente no Congresso. É uma discussão que a gente não tem certeza, ninguém pode ser o sabido em tudo. Eu não sei. Mas entra, sem dúvida, no custo Brasil. Agora, o senhor é empresário, né? Atuou por muito tempo assim, pelo menos. Como é que o senhor está vendo os números macroeconômicos? Porque tem um debate, né, no Brasil se a economia vai bem ou vai mal. Porque tem indicadores ali, por exemplo, né, de emprego, o desemprego está baixo, né, a inflação está relativamente controlada, mas ainda muita reclamação, uma resistência grande de setores do mercado, principalmente a essa gestão do Planalto, aí, do Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad. Olha, o que eu penso é que a máquina continua muito pesada. A máquina, porque o mercado também ele é o que mais ganha nesse país. Então, aquela turma da Faria Lima são os que ganham para valer, né? Então, e esse setor que não o agro é financiado por juros subsidiados, que é importante para o país. Não estou fazendo crítica nenhuma, não. Né? Agora, o país tem que se modernizar, tem que enxugar, tem que ter um projeto de país. E nessa polarização maluca, o que está acontecendo é o seguinte: eu só acho que não está acontecendo um plano Brasil. Se polarizou e se politizou, né? Não é político, é politizou demais, está tudo muito político. E o governo sentado na cadeira ele tem que executar, ele tem que fazer. Então eu não vejo isso sendo feito. É muita bolsa isso, bolsa aquilo, e eu não estou vendo andar
as coisas no Brasil. O PEC já parou de novo, as obras estão paradas, a infraestrutura é precária, o custo do Brasil só aumenta. Então, essa é a crítica que eu tenho. É claro que tem muita coisa boa sendo feita também. É inevitável a presença do senhor aqui, a gente não conversar um pouco sobre Belo Horizonte, né? Além de ter deixado o PSD, né, o senhor também acabou se afastando ali de Fouad Noman, que era seu vice-prefeito, herdou a prefeitura, se reelegeu no ano passado e veio a falecer, né, infelizmente, aí no início desse ano. Qual sua avaliação sobre a atual administração da capital, né, que tem agora à frente Álvaro Damião, do União Brasil? O Álvaro sempre foi situação, ele sempre foi comigo, ele era meu vereador. Eu tenho um apreço, apesar de eu não ter contato nenhum com ele. Agora está muito cedo, sabe, Marco Antônio? Eu acho que o prefeito precisa. Agora ele pegou já uma cidade com problema de limpeza urbana, que ele tem que olhar, que é um problema é morador de rua, que eu peguei tentando resolver, o Fouad tentou resolver, ele tem que continuar tentando resolver. Então, são problemas. A cidade é muito diferente. A cidade é muito diferente de tudo na política. Então, nós temos que tentar ir resolvendo esses problemas, porque eu acho que o maior problema que ele tem hoje é a limpeza urbana, tá certo? E o plano diretor, que sofre um constante ataque. E realmente o plano diretor foi feito de uma forma para ajudar a cidade. Mas ele superando isso, eu acho mesmo, colocando gente técnica para trabalhar, e está muito cedo para avaliar o Álvaro Damião. Está muito cedo. Eu acho que daqui a uns 6, 7 meses nós vamos poder ver se foi boa ou não. Ele deu um passo importante, como todo prefeito e governador deve fazer, se aproximou do governo Lula, que é o governo que pode ajudar a prefeitura de Belo Horizonte. Sobre Minas Gerais, o senhor já falou, né, que a dívida seria talvez o principal desafio, né, dar essa solução definitiva para a dívida. Agora, em políticas públicas, o que chama a atenção do senhor, que o senhor entende que está muito ruim em Minas? Deixa eu te falar. Minas viveu de um soterramento em Brumadinho, Marco. Recebeu um dinheiro e não pagou um tostão de dívida. Está há 8 anos tentando entregar 6 hospitais. Fez um convênio com a Universidade Federal de São João del Rei, num dos hospitais, que está quebrada, como todas as universidades federais. Não vai atender um paciente depois de 8 anos. As estradas, inclusive na região mais rica, que é o sudoeste de Minas, estão esburacadas, acabadas. Eu ando nas estradas de Minas Gerais, né? Porque o meu hobby é andar em estrada. O senhor anda muito de moto. Né? Exatamente. Então eu sei. Então o que fez? O que ele não fez? Ele teve uma montanha de dinheiro de 300 pessoas soterradas e não fez. Quer dizer, além de humilhar, porque a gente fica humilhado quando um governador, do nosso governador, como uma banana com casca, né? Eu me senti humilhado. Então, quer dizer, nos humilhou como mineiros e é o segundo governador mais importante da história da federação, porque ele é governador de Minas. Pré-candidato à presidência da República. Pré-candidato à presidência da República. Mas aquele padre Melco foi também isso. Qualquer um pode ser. Ele é maior de 35 anos, tem dinheiro, tem partido e vai. Aquele, não teve um padre aí que foi? Kelman. Kelman, isso. Esse padre. É. Então, o último assunto para fechar a nossa conversa, prefeito, que está muito boa, mas o programa vai caminhando para o fim. Movimenta, né, a cena política brasileira a recente condenação no STF do ex-presidente Bolsonaro e de generais por arquitetarem uma trama golpista após as eleições de 2022. E há também pressões de setores do Congresso e aquelas vindas dos Estados Unidos, que o senhor já tocou aqui rapidamente, né, por uma anistia. Na sua visão, o STF acertou e caberia ou não algum tipo de perdão? Não, eu acho que o Brasil tem uma história de golpes. E um bem recente, né? Porque o golpe de 64, ele é fruto da anistia que Juscelino Kubitschek deu quando eles tentaram não deixá-lo ser empossado. E foi justamente o Exército, através do Marechal Lott, Henrique Lott, que colocou ele na cadeira de presidente.
E houve uma anistia desse pessoal. Logo depois teve o golpe de 64. Então, anistiar golpe é o golpe atrás do golpe. É o golpe atrás do golpe. Então, lendo história, eu acho que não cabe anistia em quem tenta dar golpe no país. E eu li hoje uma matéria que é ele é o 10º presidente no mundo condenado por golpe de Estado. Muitíssimo obrigado por sua presença aqui no Mundo Político, prefeito. Obrigado, Marco Antônio, pelo convite. Muito obrigado. Conversei com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Falamos sobre sua recente filiação ao PDT e as perspectivas de representar a legenda em disputas para governador de Minas ou senador nas eleições de 2026. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.